Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse bate-papo, né, sobre palestras que vendem. Como que você pode utilizar palestras como a sua principal estratégia de vendas, ou para o seu produto, ou para o seu serviço, e eu vou mostrar isso para vocês agora nesse bate-papo que a gente vai ter. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Gustavo Rueda, sou mentor de vendas e criador do movimento chamado Vendabilidade. Eu ajudo empreendedores, equipes comerciais, equipes de vendas, gestores a terem e aumentarem as suas vendas por meio do que eu chamo de rotinas produtivas de vendas. Eu faço isso através de alguns programas de mentoria, onde eu tenho todo o processo de acompanhamento e ajudar esses empreendedores a criarem, validarem e automatizarem as suas rotinas, para que eles possam ter aumento de vendas e também escala nesses resultados. Eu trabalhei, minha experiência de vendas é mais de 22 anos, trabalhei vendendo serviços, principalmente tecnologias e vendas consultivas e treinamentos e programas. Também tive a oportunidade durante esse período aí, durante alguns bons anos aí, de treinar e desenvolver executivos, equipes comerciais, gestores de vendas, e também fui sócio diretor de equipes de vendas, fui diretor comercial de equipes campeãs de vendas, e é exatamente isso que eu faço durante aí, esses meus programas de mentoria, que é compartilhar a minha experiência dentro de vendas e de coisas que eu realmente amo e tenho bastante experiência, que são três coisas muito que eu sou apaixonado: vendas, pessoas e tecnologia. Acredito que esses três itens aí podem ajudar a nossa empresa, os nossos negócios, em terem excelentes resultados. Meu objetivo com você hoje nesse bate-papo é mostrar como que você pode utilizar aí palestras de uma maneira extremamente estratégica para você poder vender os seus produtos e o seu serviço. Esse é o meu objetivo aqui com você hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez palestra ou você faz palestra de forma contínua? Você já fez ou faz? E se você ainda não fez, né, se você ainda não faz palestras, fiquem atentos aqui, porque eu quero te mostrar também o poder que as palestras têm para nos ajudar a vender. Mas se você aqui já fez algum dia uma palestra em algum evento, seja ela presencial ou online, quero refletir algumas coisas aqui com você. Quantas palestras que você fez nesse último trimestre? Você tem ideia? Você quantificou isso? Você anotou isso? Sabe quantas palestras você fez nesse último trimestre? Lembra-se, palestra é um ativo de vendas. Toda palestra é um ativo de vendas. Você tem que ter controle de alguns números sobre a palestra que você faz. Quantas pessoas que participaram dessa palestra te procuraram depois dela? Quiseram conversar com você, saber mais sobre o seu serviço, sobre o seu processo, sobre o que você falou na palestra. Qual foi, dessas todas as palestras que você fez nos últimos 3 meses, qual foi aquela que mais gerou pessoas interessadas e, consequentemente, clientes para o teu negócio? Você tem ideia? Você tem esse controle? E é importante que você reflita sobre isso, né? E o que você fez após a palestra? Você conversou com as pessoas, algumas pessoas te procuraram para conversar, ok? E as pessoas que não te procuraram para conversar, o que você fez? Quais foram as ações que você tomou? E é importante entender que as palestras, sim, são um excelente ativo de vendas. Um excelente ativo de vendas. Nós vamos bater um papinho sobre isso exatamente agora, tá bom? Vamos lá, eu quero que você olhe aqui essa informação trazida pela Exame, tá bom? Olha só, quase metade dos empreendedores, é uma pesquisa de Exame que foi feita agora recentemente, tá? É uma pesquisa que foi feita e realizada pelo Sebrae, dizendo que quase metade dos empreendedores reclamam de falta de tempo para a empresa. Ou seja, quase metade ali, ó, 45% dizem falta tempo para a empresa, ou seja, se dedica aí 9,3 horas dia para o trabalho e aí, mesmo assim, falta tempo para a empresa. Olha que coisa. Quero refletir uma coisa com você. Menos tempo para a empresa é menos tempo para vender. Eu tenho certeza disso. Empreendedores sem tempo vendem menos, tá? E detalhe, né, pessoal? As estruturas das empresas, elas estão cada vez mais enxutas. Ou seja, as pessoas que nós temos trabalhando com a gente um pouco de faz tudo, né? Faz um pouco de atividade, muitas vezes administrativa, financeira, vende, e cada vez mais a gente acaba tendo poucas ações com foco muito conectado com vendas. Ou seja, o reflexo disso é a gente ter vendas
estagnadas, ou seja, o resultado de vendas que eu tenho ainda não reflete o que eu preciso, o que eu quero, tenho como objetivo, ou muitos negócios ainda estão com as suas vendas no estágio oscilantes, ou seja, tem um mês muito bom, mas acaba tendo 1, 2, 3 meses não muito bons e são vendas que oscilam demais, que atrapalham na previsibilidade dos nossos resultados, dos nossos negócios. Qual que é o motivo disso? O principal motivo é que existe uma baixa efetividade das ações de vendas. Acabam tendo ações de vendas muito esporádicas e não intensas, e faz com que os nossos resultados também não tenham consistência e principalmente não sejam constantes, tá? Eu quero trazer para você uma experiência minha, do que eu falo do mundo off, que eu trago também agora para o mundo on, mais digital, mas eu quero só compartilhar isso com você. Como eu falei inicialmente, né, eu fui diretor comercial de uma empresa de treinamento de executivos e tal, e durante esse processo, qual que era o nosso principal programa? Era um programa de formação e trabalhar com executivos para que eles atuassem em alta performance, trouxessem resultados, lucratividade para a empresa. É um programa bem intenso, robusto, excelente programa, com uma aceitação muito grande para as empresas, só que o nosso desafio era, tá, como é que eu vendo isso? Até porque as pessoas que participaram e viveram o treinamento sabiam que o treinamento era muito poderoso, mas as pessoas que não conheciam e não participaram, obviamente não sabiam disso. A gente tinha uma estrutura comercial relativamente grande, né? Onde o trabalho nosso para vender esse programa era liga para as pessoas, liga para os RHs, para os executivos, falando assim, oi, tudo bem? Aqui é o Gustavo, sou da empresa tal, e eu tenho um programa muito bacana voltado para performance dos executivos. Eu queria te apresentar um pouquinho, queria te falar um pouquinho sobre isso, como é que você tem líderes, você não tem, como é que funciona aí na empresa. De fato, isso acontecia assim, falava-se com muitas pessoas e, assim, de fato, as pessoas que se interessavam para marcar uma reunião eram muito poucas. Se falava com 100 para marcar 2 reuniões, 3, 4 reuniões. Por quê? Ah, legal, me manda o material. Sempre era isso que a gente estava. Ah, me manda o material, deixa eu dar uma olhada aqui, talvez eu encaixe isso no nosso budget do próximo semestre, do próximo ano, e aí o processo não era tão efetivo assim. E aí a gente teve algumas ideias, algumas sacadas de fazer assim, tá bom, se o nosso programa é bom e as pessoas que experimentam sabem disso, por que eu não promovo, porque eu não promovo, e ao invés de eu ligar para as pessoas para vender a minha solução, para o meu treinamento, eu não convidasse essas pessoas para uma experiência com a gente. Então, a gente criou essa experiência no formato de 2 dias, extremamente intenso, onde ao invés do meu time comercial ligar para vender, oferecer o treinamento, a gente convidava as pessoas para participar dessa experiência com a gente. E por incrível que pareça, durante esse programa, né, durante a experiência que a gente ficava, inclusive, nosso time comercial participando ativamente desse programa também, a gente conseguia conversar com as pessoas, entender como é que estava o cenário delas, porque a gente passava praticamente, às vezes, um dia todo ou 2 dias com as pessoas. Então, a gente criava uma conexão durante a experiência gratuita, a gente convidava as pessoas para participar. Claro que são pessoas que a gente selecionava muito bem, mas vinham, participavam dessa imersão conosco, a gente conhecia, criava conexões, entendia o cenário atual durante o programa e a gente saía de lá com muitas reuniões marcadas. E como é que como é que você acha que era a reunião pós essa experiência? A pessoa estava extremamente aberta, estava extremamente já sabendo qual era o potencial daquele programa, e a nossa conversa após o programa era uma conversa assim, poxa, legal, como é que foi sua experiência, foi bacana, como é que seria a gente levar isso para a sua empresa? Isso aumentou absurdamente o volume de reuniões que nós tivemos pós-programa e reuniões muito qualificadas, e principalmente aumentou demais o nosso volume de vendas, e durante 5 anos consecutivos, esse time aí, e essa experiência fez com que a gente batesse recordes durante 5 anos e fôssemos campeões de vendas durante esses anos. O que eu estou dizendo para você? Como esse processo e essa experiência pode ser extremamente útil também para o teu negócio. Agora, imagine o seguinte, tá? Imagina, esse processo e essa rotina que nós implementamos durante vários anos. Nesse modelo offline, não tem nada de online, né? Offline. Imagina como é que seria se eu conseguisse turbinar essa rotina e talvez eu não tenha necessidade de local hotel, local espaço, café, deslocamento e altos custos para isso. Imagine como é que seria se eu fizesse isso também, e como é que seria se tudo isso acontecesse sem a minha presença física.
Ou seja, como é que seria se eu utilizasse o potencial desse mundo mais digital, utilizando, por exemplo, recursos como Zoom ou outras ferramentas de reuniões e webinars online, e se eu também pudesse gravar e disponibilizar isso para mais pessoas? Como é que seria? E é exatamente isso que eu quero conversar com você, para que você entenda o poder de criar rotinas de vendas utilizando palestras ou outros formatos que nos ajudem a vender o nosso principal serviço. Qual é a vantagem da gente implementar essas rotinas baseadas em palestras? Se você conseguir estruturar uma boa palestra e colocar uma estratégia para isso, é claro que a gente vai ter, através dessa palestra, a gente vai conseguir atrair potenciais clientes que de fato possam se interessar pelo nosso tema, não necessariamente por você. Se você já foi em livraria e comprou algum livro recentemente, muitos livros que a gente compra pelo tema, pela capa do livro e pelo tema, não necessariamente pelo autor. Tirando, obviamente, os autores de best-sellers, que às vezes a gente nem compra o livro pelo tema, compra pelo autor. Mas na maioria dos casos, quantos livros você já não comprou pelo tema e depois que você começa a ler o livro, você conhece mais pelo autor? A palestra é a mesma coisa. Muitas das nossas palestras, a gente não vai vender porque você é o palestrante, e sim pelo tema que você vai trazer para essas pessoas. Então, o tema é o fator de atração das pessoas para o que você vai falar e vai trazer. Também a palestra ter o poder de conscientizar o teu potencial cliente e, principalmente, gerar desejo para que ele dê um próximo passo com você, que o próximo passo é uma conversa. A palestra, se bem estruturada, seguindo um bom roteiro, ela consegue sim conscientizar o seu potencial cliente e gerar desejo para que ele tenha um próximo passo, que é uma conversa com você, para que você sim entenda melhor a situação dele e apresente algo de valor para ele. E também, obviamente, que a palestra bem estruturada, ela prepara o potencial cliente para receber uma oferta. Você aumenta o nível de consciência dela, ela muitas vezes fala assim, cara, que legal, eu queria saber mais sobre isso, quero saber como é que eu faço para ter a tua ajuda. Então, a palestra e essa estrutura, essa rotina, baseada em palestras ou outros formatos que eu vou dizer para você, mas um pouquinho mais adiante, ela pode te ajudar também a preparar, né, o teu potencial cliente para receber a oferta, né? Ou em coaching, se diz muito tornar o seu coach, né, o seu cliente coachable, preparado para receber uma sessão de coaching. Em vendas, a gente faz isso e chama isso de salesable, ou seja, tornar o seu potencial cliente pronto para que a gente possa oferecer, apresentar uma oferta para ele, tá bom? Toda a rotina, e essa rotina baseada em palestra, mas toda a rotina de vendas, ela tem 3 etapas principais. Que é uma etapa de atração, que é uma etapa que a gente vai convidar a pessoa para participar da nossa palestra, do nosso conteúdo. Então, e essa convite, ela acontece através das redes sociais, e-mails e algumas estratégias de convite para que a gente atraia, através do tema que a gente vai falar, para um ambiente de engajamento, que aí sim é um ambiente onde acontece a palestra, né? Essa palestra ao vivo ou gravada. Eu gosto bastante de fazer ao vivo, mas também utilizar depois algo que eu fiz ao vivo, depois gravado, depois de validado, enfim. Então, nessa palestra a gente vai conscientizar, vai trazer uma excelente experiência, e aí no meio ou no final da palestra a gente chama para uma conversa mais individual, uma conversa para que eu possa, se você quer seguir ou entender como é que eu posso te ajudar, se você quiser o meu acompanhamento pessoal, está aqui, me chama no WhatsApp, eu tenho algumas estratégias para você chamar a pessoa para uma conversa, e aí sim, entra o ambiente aqui da conversa, onde aí, de uma maneira mais individualizada, um a um, você valida de fato a necessidade, as dores, os problemas que esse potencial cliente está enfrentando, valida se de fato você pode ajudar, e você apresenta aí uma oferta para que ele possa se tornar o seu cliente. Então, essa estratégia, ela tem um formato que você pode estar implementando. Aqui é só um desenho, né, de um processo que eu ajudo os meus mentorandos a implementarem e a estruturarem também, onde você tem o momento da atração aqui, onde você pode utilizar contatos que já te conhecem, que você já tem uma lista, já tem contatos, já tem seguidores, que você possa, através de e-mail, postagem no LinkedIn, Instagram, convidar essas pessoas para a tua palestra,
ou até mesmo você pode utilizar uma estratégia de, para quem ainda não te conhece, contato frio, você fazer via através de anúncios nas redes sociais, usando anúncios no Instagram, no LinkedIn, algo nesse sentido. Você faz esses convites, trazendo as pessoas para um ambiente de engajamento, que aí sim é a tua palestra, e aí lá no final da palestra você fala, se você quiser o meu acompanhamento, você pode agendar uma reunião comigo, existem alguns aplicativos que você pode disponibilizar, inclusive ferramentas, né, que você disponibiliza para que a pessoa agende um horário com você, ou até mesmo ela pode te chamar no WhatsApp direto para ter uma conversa contigo, tá bom? Depois disso, obviamente, agendada essa reunião, você pode, através aí do Zoom ou aplicativos de reuniões online, fazer essa reunião. Nessa reunião, você pode entender, validar a necessidade de apresentar uma oferta para o teu potencial cliente, que aí ele pode se tornar teu cliente ou não cliente ainda, né? Através aí de uma conversa poderosa de vendas, tá bom? Na prática, como é que isso pode funcionar? Eu quero convidar você a fazer o seguinte, tá? Se você quiser entrar agora no Instagram, eu vou mostrar isso para você. Entra agora aí no Instagram, que eu quero mostrar, tá? Acesse aí o Instagram e eu vou mostrar para você como é que você pode fazer isso, só para a gente poder fazer um teste rápido aqui, tá bom? Entre no Instagram e entre na minha rede no Instagram, que é @Gurrueda. Eu vou mostrar isso aqui para você, tá? Só um minutinho, que eu vou mostrar isso para você. Ó, então aqui na tela, vou mostrar para você, aqui é um post, então entra aqui na rede do Instagram, e aí tem um post, localiza esse post aqui, que é um post modelo carrossel, né, que eu estou divulgando aqui uma palestra minha, tá? Então, esse aqui é o processo de atração, onde aqui eu estou divulgando, fazendo um convite, uma divulgação de uma palestra gravada, neste caso, tá? Numa palestra gravada, e aqui tem, claro, podia funcionar também para uma palestra ao vivo, mas aqui para uma palestra gravada. Então, chama assim, quem conversa quer comprar, essa é a minha experiência de como conseguir ter conversa de vendas todos os dias. Depois você dá uma olhada aí direitinho, como é que eu contextualizo antes, né, esse processo aqui, usando o carrossel, que eu gosto muito desse formato, para convidar a pessoa para assistir uma palestra minha. Mas eu não falo aqui de cara, veja uma palestra. Não, estou criando um contexto, chama atenção aqui no post, e aí depois de um determinado momento, eu vou contando um pouco aqui do contexto, né? Reforço aqui que quem conversa quer comprar, ou seja, o seu processo de vendas precisa criar conversas de vendas com o seu potencial cliente. Quanto mais conversas de venda você tiver, mais oferta você vai apresentar e, consequentemente, mais clientes você vai ter do seu serviço, principalmente, tá bom? Então, eu converso aqui, mais conversa, mais vendas, e aí eu começo, e aqui foi exatamente isso que eu compartilhei numa entrevista que eu dei para esse canal. Foi um bate-papo interessante de aproximadamente 1 hora, onde eu compartilho minhas experiências e sugiro algumas ações, alguns caminhos para você ter acesso. Presta atenção aqui, para você ter acesso a essa palestra, mande agora a mensagem em entrevista em meu inbox. Então, faça um teste aí. Vai lá no meu inbox e escreva essa mensagem em entrevista no meu inbox. Você vai ver o que acontece. Na hora que você escrever no meu inbox a palavra entrevista, vai chegar o link dessa palestra para você, né? Então, aqui já tem algumas pessoas que solicitaram esse link, tá bom? Umas pessoas que solicitaram, e aí eles receberam. Aqui a gente está aqui no Chrome, né? Tá no browser, não vai aparecer, mas aparece para vocês as mensagens. Então, algumas pessoas que solicitaram e elas vão receber esse link automaticamente, ou seja, o link é da minha palestra gravada, né? Então, o link é da palestra gravada, e aí as pessoas vão assistir na palestra, vai ter lá, olha, se você quiser o meu acompanhamento, quiser a minha orientação pessoal, me chama no WhatsApp, me chama, faz isso, isso, isso. Então, é isso que você consegue implementar como um processo. Então, é claro, é possível, né, que a gente possa criar essa estratégia. Tudo isso que eu mostrei para você é possível você criar com o Instagram, com o Zoom, com o WhatsApp. São ferramentas que você pode utilizar. Essa automação que eu coloquei no Instagram, e sim, é uma automação para que o link possa ser disponibilizado eu uso o MiniChat, que também é uma aplicação super fácil e você pode utilizar de maneira gratuita. Então, mas com essas três ferramentas, você já consegue implementar uma rotina como essa que eu estou falando para você. Só um detalhe importante.
Tudo isso pode, é claro que para isso funcionar tem alguns pontos de muita atenção, né? Se você não tomar cuidado com alguns pontos, essa estratégia pode ser extremamente poderosa para você ou pode ser um fiasco. Então, o que eu quero que você preste muita atenção aqui? Detalhe, qual vai ser o tema da sua palestra? E o tema é algo que atrai as pessoas. Como definir um bom tema? Como definir um melhor tema para a sua palestra? Como é que você faz isso? Outra coisa importante, qual é a estrutura e o roteiro que você vai utilizar para a sua palestra? Uma palestra que vende, ela tem um roteiro, ela tem um processo. Ela segue um roteiro que, de fato, além de conscientizar, ela pode, de fato, te ajudar a vender e dar um próximo passo. Como que você cria posts, mensagens, e-mails que, de fato, gerem curiosidade no teu público para te assistir, para assistir a tua palestra. E como é que você valida essa rotina e, principalmente, como é que você automatiza essa rotina para que você possa deixá-la rodando enquanto você está fazendo outras atividades? Quais ferramentas eu uso? Como é que eu utilizo? Como é que eu faço isso e tal? Tudo isso eu ajudo e acompanho nesse programa meu de mentoria chamado RQV, que são rotinas que vendem, onde eu ajudo não só a criar um plano, mas criar uma rotina, validar essa rotina, onde eu pego na mão dos meus mentorandos. De fato, a gente cria, valida e automatiza essa rotina para que você possa vender o seu serviço, praticamente gerando demanda e você venda aí seu serviço quase que no piloto automático. Não é 100% no piloto automático, porque existem conversas e essas conversas que a gente consegue converter um potencial cliente em cliente. Para isso, né, obviamente, tem um site, tem um botão aqui embaixo que eu gostaria muito que você conhecesse a estrutura dessa mentoria, como é que funciona. Se você tem um botão aqui embaixo onde você vai ser direcionado para essa página, onde nessa mentoria, que é a mentoria RQV, eu te ajudo durante um período de 60 dias, como é que você fatura aí de 10 a 20 mil todos os meses com o seu principal serviço, né? Utilizando mesmo que você não tenha uma estrutura, tem uma estrutura comercial enxuta e é a rotina que vai te ajudar a vender. Então, aqui embaixo tem um botão para que você conheça como é que funciona essa mentoria, como é que são os processos, quais são as etapas dessa mentoria, né? E eu quero mostrar ela aqui para você rapidamente, alguns pontos muito importantes dessa mentoria, para que você aí conheça ela, né? Como é que ela pode te ajudar. Essa mentoria você pode, no botão aí, que você vai ser direcionado para essa página, para que você conheça o escopo da mentoria, que é mkt.vendabilidade.online. Então, aqui eu explico como é que funciona essa estrutura, né? Que eu explico um pouco dos contextos, os 3 grupos de empreendedores, os 3 tipos de empreendedores, né? Como é que está o cenário atual, como é que você pensa num plano de vendas, mas aqui eu explico como é que funciona a mentoria, o formato dela, né? Essa mentoria é um programa de implementação mesmo, de criação, implementação da rotina, então eu vou ajudar a criar, validar e automatizar. Já existem conteúdos preparatórios disponíveis na área dos mentorandos, para que a pessoa já tenha alguns contatos e comece, principalmente o teu plano, para criar essa rotina. E nós temos ela em 2 fases, essa mentoria. Fase 1, que são encontros aí de planejamento e desenho da rotina, né? Então, encontros aí de planejamento e desenho da sua rotina. Então, primeiro, 30 dias, a gente vai ter 4 encontros para que a gente desenhe defina a sua estratégia e desenhe a sua rotina, tá bom? Onde a gente vai compartilhar algumas coisas, vamos trabalhar juntos aí nos primeiros 30 dias. E numa fase 2, que são os próximos 30 dias, né? A gente vai ter 2 encontros ao vivo, onde a gente vai fazer acompanhamento do que está sendo implementado. Esses encontros também serão ao vivo, então são 60 dias aí para a gente criar, implementar e ajustar alguns pontos aí juntos, tá bom? Aí tem um pouco da minha apresentação e aqui como é que vão funcionar o cronograma dos encontros, tá bom? Então tem um primeiro momento onde a gente vai validar e vai montar o teu plano de vendas, né? Depois a gente tem um momento de validação desse tema e cria as estratégias. Então, o primeiro encontro, né? O encontro 1 é para validar aí o seu plano de vendas. O encontro 2, no primeiro mês, vai ser para a gente validar o tema e ter as estratégias de atração. O encontro 3 é o encontro que a gente vai falar sobre essas estratégias do engajamento e da criação da palestra, onde disponibilizo templates, scripts para você montar a palestra. E o encontro 4, a gente fala como que você vai ter uma conversa, como é que vai funcionar a sua conversa de vendas, como é que você vai apresentar
a sua oferta aí para a pessoa que vai estar conversando 1 a 1 com você. Depois, os outros 30 dias, a gente tem 2 encontros, um primeiro encontro de feedback e depois um outro encontro de feedback também de implementação, tá bom? Então, tá aqui as informações, você pode aí consultar. Essa mentoria tem um valor de 995, tá bom? Que aí você pode parcelar em até 12 vezes. Caso você tenha alguma dúvida, queira conversar mais, Gustavo, deixa eu entender, essa mentoria tem uma garantia incondicional de 7 dias. Se você, aí também tem um botão, se você quiser conversar comigo, conversar com o time, para saber um pouco mais se de fato essa mentoria vai fazer sentido para você, se de fato a gente pode te ajudar, tem um botão aí para você chamar nosso time no WhatsApp, ou que a gente, ou eu, ou meu time vai estar conversando com você, ou aqui, por aqui também você pode falar sobre isso, tá? E você pode ter esse contato aí com o nosso time, tá bom? É isso. Agradeço aí por você estar aqui, fico à sua disposição, tá aqui meus contatos, me siga também no Instagram, espero ter te ajudado para que você possa aí pensar em como implementar no seu negócio palestras que te ajudem a vender de uma maneira mais fácil e impactante o seu serviço, o seu produto, tá bom? Um abraço, a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.